Então, bom dia. Vamos dar início à nossa revisão de geografia, conteúdo característico no que diz respeito para a semana que vem. Como eu falei no início, serei extremamente objetivo e direto com vocês, tá? Vou tentar conduzir ao máximo a todos vocês, alunos do primeiro ano, para o acerto, tá? O acerto porque nós vamos analisar o texto, vamos analisar questões, e na hora que vocês estiverem fazendo a avaliação de vocês, a prova de vocês, e vocês, eu tenho certeza que vocês vão lembrar do que o Léo está falando e conduzir vocês para realmente para o acerto, ok? Então, olha só, essa questão de população, primeiro ano, é algo bastante discutido. É algo bastante que vem sendo discutido, é algo que é bastante, que gera muitos problemas, tá? Esses problemas vai estar relacionado com o crescimento populacional, ou com o inchaço populacional, ou com o planejamento familiar. Dentro dos últimos censos demográficos, dentro dessas últimas perspectivas de demografia, o Brasil ele tem registrado inúmeras mudanças na dinâmica e no comportamento da população brasileira. Essas mudanças, primeiro ano, podemos afirmar que durante muito tempo a ideia dos brasileiros era ter muitos filhos, tá? Característico principalmente na região sul-nordeste. Ah, Léo, por que na região nordeste? Na região nordeste, primeiro ano, porque a população não existia assim esse planejamento familiar e era característico de ter muitos filhos para trabalhar com mão de obra. Em algumas regiões, em algumas cidades, vilarejos, até hoje ainda é típico dessa característica. Só que com o passar do tempo, que com o passar das expectativas, com o passar do IDH, o que aconteceu? Começaram a observar, começaram a fazer levantamentos de estudos demográficos, e o que eles começaram a perceber? Começaram a perceber que estava ocorrendo um declínio na taxa de natalidade e fecundidade e mortalidade em geral. Ué, eu não entendi. Olha só, pessoas, durante muito tempo acarretou o quê? A expectativa de vida, ou não existia um planejamento familiar, ou era extremamente desordenado. Desordenado o quê? A expectativa de vida, a longevidade. Com o passar do tempo, ocorreu um declínio, uma queda na taxa de natalidade. Léo, como ocorre uma queda na taxa de natalidade? Primeiro ano, vai ocorrer uma taxa de natalidade a partir do momento que um casal ele começa a fazer o planejamento familiar. Aí pronto. Aí vocês conseguem matar a charada e o raciocínio da questão. Tá? Ou seja, o declínio das taxas de natalidade é o planejamento familiar. Planejamento familiar é quando um casal estão dispostos a casar e não vão ter vários filhos. Vão se planejar, vão curtir o casamento, vão viajar, vão conhecer e etc. Aí depois que vão planejar ter um filho. Ter um filho, 2 filhos, tá? E com esse planejamento familiar, primeiro ano, ocorreu em contrapartida também da queda, do declínio da fecundidade. Ou seja, antigamente, não um caso isolado, tá? Antigamente, quando a menina já estava propícia para a fecundidade, para a ovulação, ela já ficava gestante, ela já estava pronta para ter filhos. Isso com 12, 13, 14, digamos assim, uma criança, 12, 13, 14, 15 anos, tá? Isso ocorreu um freio, ocorreu um planejamento familiar, tá? E reduziu também a mortalidade em geral. Porque à medida que estamos falando dos países subdesenvolvidos, dos países mais carentes, então acontece? Ou aconteceria, né, em várias regiões? Aconteceria a elevada taxa de natalidade,
a elevada taxa de fecundidade, porém essa criança, essa adolescente que estava tendo um filho, dois filhos, três filhos, ela não tinha condições, nem o Estado, nem a gestante, de ter o filho. Ou seja, não ia a gestação toda, porque não tinha as vacinas, não tinha todo aquele planejamento do pré-natal, e vinha logo a óbito. Com o declínio da taxa de natalidade e contrapartida também com o governo, eles começaram a mudar a pirâmide etária, eles começaram a mudar a taxa de natalidade e fecundidade. O aumento da população idosa, no conjunto da população, ela vinha aumentando. Ué, Léo, mas como é que é isso? Por que vinha aumentando a população idosa? A mesma acontece, primeiro, eu acho que já falei para vocês, acho que até quando vocês estavam no ano passado. A população da Europa. A população da Europa, a população europeia, ela sofre muito com falta de mão de obra. Por quê? Acarretou demais esse planejamento familiar. Acarretou demais o planejamento familiar. E houve-se um freio no que diz respeito ao aumento da população. E hoje o Brasil, ele parte. Hoje o Brasil, ele caminha para essa população idosa num conjunto dentro de um contexto Brasil. Por quê? Os jovens que estão casando hoje, a população hoje estão mais ciente, estão fazendo o quê? O planejamento familiar. Aspectos positivos e também outros aspectos negativos. Aspecto positivo, Léo. Aspecto positivo porque você vai ter uma melhor qualidade de vida. É mais fácil você ter, vamos pegar aqui o IDH, é mais fácil você dar uma boa educação para um filho, é mais fácil você pagar um hospital, um plano de saúde para um filho, e lazer, viagem e etc. para um filho, do que para 10 filhos. Olha aí como a balança ela vai mudar. Se você tem um filho, você vai ter as condições básicas e mínimas para educar, para planejar uma viagem, para dar uma boa educação, escola, etc. Agora imagine você tendo 10 filhos, 9, 8 filhos. Tudo vai ficar mais difícil, ok? Então o Brasil, ele começou a caracterizar essa mudança na pirâmide etária. Léo, como é que muda a pirâmide etária? A pirâmide etária, a base dela, antigamente, era muito larga. E o topo dela era estreito. Ou seja, tinha-se muitos filhos e a expectativa de vida era menor. Hoje não. Hoje a base dela é menor e o topo dela é mais largo. Se a base dela é menor, está ocorrendo o quê? Um controle de natalidade, um planejamento familiar. É o que eu vou querer na questão da prova de vocês. Se está ocorrendo planejamento familiar, um controle de natalidade, então a população ela é mais idosa do que uma população jovem. Tá? Uma característica positiva do planejamento familiar, ou seja, boa qualidade de vida. Aspectos negativos no que diz respeito ao planejamento familiar, população idosa, gastos com INSS, falta de mão de obra jovem. Beleza? Em contrapartida, ocorreu também o quê? Elevação no número de pessoas empregadas no setor terciário. Ou seja, dentro dessas características, falta de mão de obra, vai surgir também uma carência dentro dessa elevação de número de pessoas empregadas no setor terciário. Setor terciário é o quê? Primário, secundário, terciário. É a indústria. É a falta de mão de obra na indústria, a falta de mão de obra no hospital. O governo tem muitos gastos com a aposentadoria e fazendo com que ocorra em alguns países até mesmo a exportação de mão de obra. Vamos colocar aqui um exemplo no Brasil, os médicos cubanos, que vieram, acho que ano retrasado, ano passado, e até hoje ainda existe médicos cubanos aqui no Brasil. O Brasil acabou, logo depois fez o cancelamento com Cuba,
Mas devido à qualidade de vida, vários cubanos permaneceram no Brasil de forma ilegal. Léo, por que eles ficaram? Porque aqui no Brasil existe essa carência de mão de obra. Aí eu coloquei o exemplo da mão de obra relacionada com os mais médicos. E existe N outras mãos de obra relacionadas com a carência. À medida que você vai trabalhar, você vai querer futuramente se aposentar, porque é o seu direito, né? Você vai viver daquela aposentadoria, porque você já trabalhou demais. E com esse planejamento familiar exacerbado, futuramente vai ficar faltando essa carência de mão de obra e gasto para o governo. Relacionado com os deslocamentos, pessoal. Tá? Coloquei até algumas coisas em negrito, que é para vocês perceberem, porque na hora que vai estar na prova. Tá? Relacionado com deslocamentos populacionais temporários, relacionado com as estações do ano, é temporário. Tá? Ou as atividades econômicas aplicadas no conceito de quê? Léo, é aplicada no conceito de transumância. O que é uma transumância, primeiro ano? Primeiro ano, transumância é um deslocamento da população. É o deslocamento da população. Só que esse deslocamento, ele basicamente vai estar relacionado com as estações do ano. Se é com as estações do ano, então ele é o quê? Temporário. Beleza? Então, transumância é a opção no qual vocês vão ter que marcar quando o Léo pedir na prova sobre esse deslocamento da população, que ele é do tipo temporário. Se ele é temporário, característico de estação do ano. Vamos dar exemplo? Exemplo que tem uma família que mora lá no Seridó, lá no Nordeste, e está com ausência de água, está com escassez de água. Essa família vai ser meio que obrigada a sair dessa localidade em busca de água. Quando voltar a chuva, ela vai voltar para o seu lugar de origem. E assim por diante, tá? Porque essa estação do ano, primeiro ano, ela vai estar relacionada com a economia, não é? A agricultura do Brasil. A agricultura do Brasil precisa dessas características das estações do ano. Não pode chover demais, não pode fazer sol demais, não pode ser árido demais, não pode nevar demais. Tem que ocorrer tudo em determinado equilíbrio. Então, a opção que vocês terão que marcar na prova é transumância. Transumância é o que, primeiro ano? Perdão. É o deslocamento populacional, Léo, por características temporárias. Ok? Ok. Próxima questão. O período de maior crescimento vegetativo da população brasileira. Primeiro ano, crescimento vegetativo não quer dizer que é o crescimento da vegetação, não. Tá? Surge muito essa ideia, às vezes, o aluno pensar que o crescimento vegetativo é o crescimento da vegetação. Não, a nossa aula é sobre população, beleza? Então, esse período de crescimento vegetativo, crianças, esse período no qual teve-se filhos, né? Disparidade, crescimento vegetativo ou taxa de natalidade, digamos assim, que fica de uma melhor percepção, ocorreu entre os anos de 40 e 70. Observaram 40 e 70? Eu nasci em 78. Alguns pais de vocês, os avós de vocês, na década de 40. Então, era uma época que os pais tinham muitos filhos. Minha mãe teve 7. Né? Se a gente pegar um exemplo, basicamente, da família de vocês, tem 1, 2, 3, 4. Não vai ter essa... pode ter, pode, mas é mais difícil, porque os pais de vocês são mais jovens. Não vai ter 12, 10 filhos. Tá? Então, na década de 40, frisando aí na hora da prova, perdão, na hora da avaliação de vocês, Léo, década de 40, década de 70, devido ao rápido declínio das taxas de mortalidade e manutenção em patamares elevados das taxas de natalidade. Viu que eu falei? Em patamares elevados. Patamares elevados, crianças, onde que eles tiveram o quê? As maiores taxas de natalidade. Taxa de natalidade é a mesma coisa que o quê, Léo? Crescimento vegetativo. Não é crescimento das plantas, de vegetação não, tá? É um crescimento
correlacionado com a taxa de natalidade, o período que eles tiveram muitos filhos. Beleza? Passando aqui, crianças. A população brasileira ela sempre teve um histórico de grande mobilidade. Mobilidade são todos os movimentos populacionais. São todos os movimentos populacionais, tá? Aquela característica no qual quando você sai, quando você chega, quando você tem aquele movimento no mesmo local, de um estado para o outro, de uma cidade para outra. É o que eu faço, né? Eu vou colocar exemplo, eu e Laninha fazemos isso. Moramos no Gama, trabalhamos na cidade de Céu Azul. Então fazemos esses movimentos, essa mobilidade, beleza? Então, isso foi uma questão histórica. Não é de ontem, não é de hoje que acontece isso. Desde quando o homem ele começou a ser sedentário. A partir do momento que ele construiu uma casa, ele teve filhos e começou essa questão de mobilidade. Beleza? Olha só, o autor colocou desde o período da colonização. Então, ó, bastante arcaico, bastante antigo. Cerca de 1/3 da população brasileira não reside onde nasceu. Não é? Se a gente pegar os avós de vocês, a minha mãe, o meu pai, e etc., grande parte é Nordeste, né? Ou seja, só que essa mobilidade, ela se caracteriza muito dentro da região Sudeste. Por que, Léo, da região Sudeste? É uma questão, primeiro ano, desde quando a região Sudeste, ela se tornou, vamos dizer assim, quando a região Sudeste se tornou o coração do Brasil. Léo, por que o coração? Centro financeiro, primeiro ano. As principais indústrias, as principais multinacionais, a maior aglomeração urbana, a maior macrocefalia urbana, o maior inchaço populacional, o maior formigueiro humano se concentra na região Sudeste. Por quê, Léo? Porque ela é mais industrializada, primeiro ano. Tá? Então, existem esses movimentos migratórios, principalmente saindo da região Nordeste, indo para a região Sudeste, em busca de melhores condições de vida, que não é nada novo para vocês. Beleza? Então, sobre essa atuação dessa dinâmica, da dinâmica demográfica brasileira, o Brasil está deixando de ser um país jovem. Olha, outra questão aí, pessoal. Outra questão que trabalhou sobre expectativa de população, sobre planejamento familiar. Olha a questão que vocês vão ter que marcar. Sobre a atual dinâmica demográfica, hoje o Brasil está deixando de ser um país jovem e tornando, deixa eu voltar lá para vocês terem essa concepção, ou então lembrar. Aqui, ó, o aumento da população idosa. O Brasil está se tornando um país idoso. Léo, por que a população é mais idosa? Por que está ocorrendo toda essa questão, Léo? Está ocorrendo, primeiro, devido à característica principal, planejamento familiar. Beleza? Aí onde que vai surgir aquelas características que eu falei para vocês. Aspectos positivos e negativos. Positivo, porque você vai ter uma boa qualidade de vida, uma boa expectativa de vida. Vai ter lazer, vai ter hospital, vai ter uma casa bacana para morar. Beleza? Só que, economicamente falando, é prejuízo para o governo. Beleza? É prejuízo porque vai ter muitos gastos com a aposentadoria. Léo colocou sublinhado. É só vocês terem a inteligência, pessoas. Basicamente a resposta que eu estou dando. Tá? As migrações sazonais são realizadas temporariamente. Não confunda sazonal com transumância, aquela, tá? Em uma determinada época do ano. Em caso de trabalhadores rurais que se deslocam em certa época do ano, por exemplo, na época da colheita de algum produto, e retornam após alguns meses com o término do trabalho. Essa característica de uma migração sazonal, ela é muito... Ela é muito vista no que diz respeito ao meio rural. Época do feijão, época do milho, época da mandioca,
seja lá da cultura, o sertanejo ele vai se deslocar e só vai voltar para casa, vamos colocar exemplo, a mandioca para fazer a farinha, quando terminar a época da farinhada. Aí ele volta com o saco de farinha e já vende. Léo, Beleza? Eu. deixa eu fazer uma pergunta para você que estou anotando também aqui. Você falou de São Paulo, que é a maior concentração demográfica que tem no país Uhum. e que muitas pessoas fazem uma Mesmo rural. imigração temporária, não é? Hum. Até É, ela é, ela é ocasionada pela mudança climática, pelo tempo, o quê? quando eu citei a região sudeste primeiro ano, ela é característica de algo mais industrial. O êxodo rural, o homem buscando melhores condições de vida. Quando ele citou aquela questão sobre transhumância, aí sim vai estar uma característica sobre as estações do ano. No, região sudeste, não. Região sudeste é algo, como eu falei para vocês, ela é caracterizada como um coração do Brasil. Por que o coração? As maiores multinacionais, as maiores indústrias se concentram nessa região. Então, grandes empresários, várias pessoas quando se formam, têm essa ambição de ir para a região sudeste em busca de melhores condições, em busca de trabalho, salários, etc. Diferente desse sazonal que eu citei agora e diferente da transhumância. Aí sim, vai estar relacionado mesmo com as estações do ano e no caso do sazonal vai estar relacionado com uma cultura. Cultura do milho, cultura da soja, seja lá o que for. Então, tipo, as sazonais, no caso, seria tipo um pau de arara da vida. Tipo um pau de arara da vida. Ah, Tipo, vai sair lá do manguezal, porque nesse exemplo, porque nesse momento no litoral não está tendo esse bioma do caranguejo e ele vai ter que ser obrigado a sair do manguezal e ir para, vamos colocar para a mata ciliar, porque na mata ciliar nesse momento está tendo uma cultura de um determinado produto. entendi. Obrigado. Falou. As declarações oficiais dos diversos governos do Brasil em torno da necessidade de povoar o território brasileiro, essa característica aqui, pessoas, está mais relacionado com a questão de colonização. Vamos lá. As declarações oficiais dos diversos governos do Brasil em torno da necessidade de povoar o território brasileiro, as concessões de legislação trabalhista brasileira, como salário família, auxílio maternidade, etc. Levaram a concluir que o Brasil adota uma política de quê? Que política o Brasil adota dentro da demografia, de característica demográfica? Natalista ou populacionista? Natalista, por ter esse controle de natalidade. Populacionista, porque a distribuição populacional do Brasil ela é totalmente irregular. Léo, por que ela é irregular? Primeiro ano, a população ela é irregular porque devido às qualidades que tem em cada região. Se a gente pegar a região norte e região sudeste, qual é a região com maior número de população? Região sudeste. Por quê? Onde ocorreu a industrialização primeiro na região sudeste. E a região norte, ela é extremamente grande, onde tem essa extensão territorial grande. Porém, há um vazio demográfico. Há um vazio demográfico. Existem várias partes da região norte onde que possui o quê? Um total vazio demográfico. Em contrapartida, na região sudeste, como eu falei para vocês, esse inchaço populacional, essa macrocefalia urbana, ou essa explosão demográfica. Beleza? Tá acabando. A população do Brasil, o que vocês vão ter que marcar? Léo, a população do Brasil, ela é irregularmente distribuída. É o que eu acabei de falar aqui para vocês. Predominando etnicamente os brancos, e adultos.
tá? Essa distribuição ela é irregular porque a população está sempre buscando melhores condições para fixar. Algumas regiões planálticas, aglomeração demais, e algumas regiões de montanha ou região mais elevada, um vazio demográfico. Sobre a população do Brasil, as áreas onde a população absoluta é grande são chamadas de áreas de grande concentração populacional. Léo, o que é uma concentração populacional? Primeiro ano, o que chamamos de concentração populacional é onde que existe esse inchaço. Esse inchaço populacional, onde que vai concentrar as principais casas, as principais vilarejos, as principais indústrias. Vamos colocar aqui exemplo, aqui dentro da nossa realidade, a gente pode colocar Brasília, plano piloto, e onde nós moramos, Gama e Céu Azul. Onde que a concentração é maior? Onde que o engarrafamento é maior? Aí no Céu Azul ou lá no plano piloto? Léo, lá no plano piloto Itabatinga. Por quê? A mão de obra lá é maior do que do Gama e Céu Azul. Beleza? Outra característica, outra questão falando sobre imigração, pessoas, que vieram para o Brasil. Tá? Sucedeu através de quem? O que vocês vão ter que marcar? Léo, portugueses e italianos. Ué, pessoas. A gente está falando de quê? Está falando de colonização. Quem foram os primeiros? Os portugueses, com suas grandes caravelas, no século XV, atracaram no litoral do Brasil e começaram a explorar. Portugueses e italianos foram os primeiros. E para finalizar aqui, vieram outros grupos importantes. Quem? Os alemães. Aqui já é uma outra questão. Primeiro passo, portugueses e italianos, e logo depois os alemães. Léo, o que são migrações pendulares? A gente está falando de movimento de pessoas. Movimentos pendulares são movimentos diários, é o que eu faço. Até então o que eu fazia, né? Porque agora cada um está na sua casa. Movimentos diários dos trabalhadores entre o local da residência até o local do trabalho. Tá? Esses movimentos diários que fazemos para trabalho. Entre No outros caso, fatores. é uma imigração pendular. Pendular. Aí não tem nada a ver com o clima. Pode estar sol ou chuva, eu tenho que ir para a escola. A não ser que eu entre de atestado, né? Diferente de um trabalhador rural que depende das condições climáticas. Tá? Aqui a gente está falando de trabalho. Um trabalho mais urbano. Ou eu vou de carro, eu vou a pé, ou eu vou de bicicleta, eu tenho que se locomover. Tá? Eu vou correndo, que é pertinho, eu vou correndo mesmo, chegar em fedendo, também aí. Entre os fatores que, Que nojento. entre os fatores que impulsionaram as migrações europeias no Brasil, olha só, pessoal, próximo da Revolução Industrial, 1870 até 1930. O que aconteceu? Quais esses fatores que impulsionaram? Léo, a unificação política de industrialização tardia da Itália, porque a primeira industrialização, vocês sabem que foi na Inglaterra. As incentivos dos fazendeiros ao auxílio do colono, no qual os fazendeiros tinham todo esse auxílio de mão de obra barata. O desenvolvimento da cafeicultura, que foi uma planta originária da África, que sucedeu aqui no Brasil, devido ao clima, a terra foi atrativo. E, por finalizar, a abolição da escravatura e a consequência liberação da mão de obra. Durante muito tempo ficou no papel, até chegar no que nós temos hoje sobre o DIT, Divisão Internacional do Trabalho. É só te avisar que tem uns frescos aqui, sabe? Dizendo que tem só 50 segundos de aula. Espera aí.